Moção 2967, comemorativa pelo transcurso do Dia Municipal dos Presidentes das Associações de Moradores de Bairro em 3 de setembro, em especiais cumprimentos ao senhor Gilson Ferreira do Nascimento, presidente da entidade do Jardim Pitoresco. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2868, congratulatória ao 22º aniversário da Fundação da CONSAB, Conselho da Associação de Moradores de Bairro de Jacareí, comemorado em 3 de setembro, com especiais cumprimentos ao senhor Alexandre da Silva, presidente da entidade. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2973, de cumprimentos ao casal senhor Joviano José de Oliveira e senhora Eva Eburana de Oliveira, pelos 50 anos de casados, comemorados em 31 de agosto próximo passado. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 2981, congratulatória à atleta Miriam Amaro de Oliveira Bittencourt por suas conquistas e pela belíssima história de superação. Autor, vereador Fernando da Ótica. Moção 2885. Pela ordem. Pois não? Ah, tá. Microfone do vereador Fernando. O meu microfone. Agora sim. Eu gostaria que, por favor, lesse a moção congratulatória na íntegra. Obrigado. Pois não, vereador. A história de superação da nadadora Miriam Amaro de Oliveira Bittencourt começou em março de 2010, quando sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, que comprometeu seu sistema motor e prejudicou a sua mobilidade. Em 2011, com o apoio da família, de colegas e do professor Marcos Martins, Miriam começou a participar do projeto paradesportivo da Prefeitura de Jacareí. Com apenas 3 meses de treino, participou dos Jogos Regionais 2011, conquistando uma medalha de prata nos 100 metros nado crawl e 2 de bronze nos 50 metros nado de costas e 50 metros nado crawl. Na edição de 2012, Miriam conquistou 2 medalhas de ouro nos 50 metros e nos 50 metros de costas. Ainda em 2012, nadou também nos Jogos Abertos, conquistando ouro nos 50 metros crawl e prata nos 100 metros crawl. Conseguiu o índice técnico para o Nacional da Caixa, com o tempo de 2 minutos e 8 segundos, sendo que na primeira fase da competição nacional fez o segundo melhor tempo do Brasil, com 2 minutos e 6 segundos. A água era um limite, hoje não é mais. Antes, só de olhar a piscina eu tremia. Hoje, entro e faço o meu melhor, não importa o resultado, e sim constatar a vitória na vida. Esta é uma frase dessa mulher especial, com exemplo de superação, que apresentou o município de Jacareí nos Jogos Regionais de 2013, realizados em Caraguatatuba, conquistando a medida de ouro nos 100 metros nado crawl e 2 medalhas de prata nos 100 metros costas e nos 50 metros crawl. Por isso, o exposto, gostaríamos de parabenizar Miriam por sua bela história de superação e conquistas, desejando-lhe muito sucesso em seus projetos futuros, ressaltando que nos orgulhamos muito de seus feitos. Autor, vereador Fernando da Ótica. Moção 2885, comemorativa pelo transcurso do Dia do Médico Veterinário, com especiais cumprimentos ao doutor Webel Machado Leopoldino. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 2958, de repúdio à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, pela autorização do aumento da tarifa de pedágio na praça instalada no município de Jacareí. Autores: vereadora Rose Gaspar, vereadora Ana Lino, Arildo Batista, Edinho Guedes, Hernani Barreto, Itamara Alves, José Francisco, Pastor Rogério Timóteo e Paulinho do Esporte. Moção 2859, comemorativa pelo transcurso do Dia do Feirante, 25 de agosto. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2962, de cumprimentos a Creuza de Souza Martins pela aposentadoria no Serviço Municipal. Autora, vereadora Rose Gaspar.
Moção de cumprimentos a José Miranda pela aposentadoria no Serviço Público Municipal. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2965, de cumprimentos a Regina Maria de Araújo Silva pela aposentadoria no Serviço Público Municipal. Moção 2966, de cumprimentos a Maria Marlene da Silva pela aposentadoria no Serviço Público Municipal. Moção 2963, autora vereadora Rose Gaspar. Moção de cumprimentos a Valdir Garcia dos Santos pela aposentadoria no Serviço Público Municipal. Autora vereadora Rose Gaspar. Moção 2957, congratulatória à equipe de natação de Jacareí pelos excelentes resultados obtidos no torneio regional e na segunda etapa do circuito Ubatuba de Águas Abertas, ocorridos, respectivamente, em 24 e 25 de agosto do corrente. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção congratulatória ao jovem Maico Nascimento de Jesus, eleito presidente da Câmara por um dia, 2013. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2955, congratulatória ao jovem Lucas Fernando da Silva, eleito prefeito por um dia. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2954, de cumprimentos aos integrantes do Conselho de Políticas Culturais, cuja posse ocorreu no dia 22 de agosto próximo passado. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção de cumprimentos à nova diretoria da Associação de Amigos de Bairro do Jardim Colônia, na pessoa do presidente eleito Hélio Donizete dos Santos. Autores, vereadora Rose Gaspar e Hernani Barreto. Moção 2988, congratulatória à Prefeitura Municipal de Jacareí, à Fundação Prolar de Jacareí, ao Grupo Fênix, à Associação de Moradores do Rio Comprido, pela exemplar ação integrada, realizada no dia 31 de agosto de 2013, na comunidade do Rio Comprido. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2987, congratulatória à Cooperativa Jacareí Recicla, pela negociação de créditos de destinação adequada, CDAS, na Bolsa Verde do Rio de Janeiro. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2997, congratulatória aos atletas do Jacareí Rugby que foram convocados para a seleção que disputará o Sul-Americano Sub-19 deste ano, de 15 a 21 de setembro, em São José dos Campos. Autor, vereador Maurício Raca. Não há mais moções, senhor presidente. Solicito, então, que sejam lidos os requerimentos para apreciação do plenário. Requerimento 2953. Ao Conselho da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, solicitando seu empenho junto à Anatel para que providências sejam tomadas no sentido da antecipação do fim da cobrança da tarifa intermunicipal, DDD, nas ligações telefônicas entre 39 cidades que compõem a região. Senhor presidente, eu gostaria de deixar em aberto para que esse requerimento fosse assinado por todos os vereadores desta casa, tendo em vista que esta é uma ação liderada por mim desde 2009, mas que hoje nós estamos pedindo que todas as câmaras dos 39 municípios peçam essa antecipação à Anatel. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2970, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a realização do serviço de poda de árvores na rua Humberto Peloja, no Jardim Esperança, neste município. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2975, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a troca de lâmpadas queimadas em diversos trechos da rua Professor Olinda de Almeida Mercadante, na altura do Jardim Maria Amélia, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário.
Requerimento 2976, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, solicitando a readequação da passarela existente na rodovia Presidente Dutra, próximo ao quilômetro 162, na altura do Parque Meia Lua, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Presidente, Pois não? por favor, se todo mundo quisesse fazer um favor de assinar esse requerimento, é bom, porque fizeram a passarela, agora passa a avenida lá, então estão precisando muito de fazer isso aí. Gostaria que assinasse com a gente isso aí. Tá ok. Franqueada a assinatura de todos aí. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 2978, a CDD Jacareí, Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios, solicitando providências urgentes para regularizar o serviço de entrega no Parque dos Sinos. Autor, vereador José Francisco. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2989, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando estudos e providências para a retirada do poste existente de frente ao imóvel de número 626 da Avenida Lourenço da Silva e do imóvel de número 289 da Rua José Maria Salgado, no Parque Meia Lua, neste município. Autor, vereador José Francisco. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2990, a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a substituição do poste localizado na Rua 1, no bairro Lagoa Azul, neste município. Autor, vereador José Francisco. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2991, a construtora e pavimentadora FIRPAV, solicitando providências a respeito de quitação de parcelas referentes à pavimentação de vias do Parque Meia Lua. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2992, a Telefônica Brasil S.A., solicitando a instalação de linha telefônica no imóvel situado na Estrada Porto Velho, número 1199, no bairro Morro do Sabão, no distrito de São Silvestre, neste município. Autor, vereador Arildo Batista. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2994, a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a colocação de braços e luminárias na estrada Josino dos Santos, no trecho compreendido do número 1013 ao número 4650, no bairro Pagador Andrade, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2995, a CTEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, solicitando a troca de luminárias que se encontram queimadas na estrada municipal Biagino Kiev, na região compreendida na linha do trem até a empresa Ambev, no bairro Pagador Andrade, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2996, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas e blitz constante no conjunto 22 de abril. Autor, vereador Maurício Raca. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Não há mais requerimento, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, ficou faltando um requerimento
Requerimento 3001 ao Governo Estadual e ao Governo Federal, solicitando a não aprovação da meta 4 do PNE, Plano Nacional de Educação. Autores, vereador Edinho Guedes, Ana Lino, Arildo Batista, Itamar Alves, Hernani Barreto, José Francisco, Pastor Rogério Timóteo, Paulinho do Esporte, Rose Gaspar. Gostaria de franquear também a assinatura de todos os vereadores. Esse pedido foi feito, está circulado em todas as câmaras do Estado de São Paulo e do país, para que não se aprove essa meta 4 do Plano Nacional de Educação, que prevê o fim das escolas para crianças especiais e, o que até é uma discussão interessante de ser feita, a inclusão das crianças especiais nas escolas. Mas a pergunta é, atualmente as escolas públicas estão capacitadas para receber todas as crianças especiais? Então, acabar com a CEPAC, com as entidades que hoje fazem isso, com a JAM, por exemplo, que hoje nós temos 2 escolas de educação especial em Jacareí, a JAM e a CEPAC. Uma lei que acabasse com isso, eu acho que é um retrocesso e existe essa possibilidade. Então, esse requerimento fica franqueado aí a todos, além dos autores, para que possamos fazer coro aí a essa solicitação que veio como sugestão da Câmara Municipal de Pindamonhangaba. Presidente, só uma parte. Eu acho que a inclusão tem a grande vantagem dessa criança, desse jovem nas escolas. Mas tem alguma patologia que não tem condição de essa inclusão e ter um cuidado, um atendimento especial nas entidades. Perfeito. Então, o requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Nós vamos passar, então, tivemos 3 requerimentos abertos à autoria coletiva, que foi do vereador Valmir, da vereadora Rose e esse nosso. Então, solicito que passemos aí para fazermos coro para essas 3 solicitações. Solicito, então, que a vereadora Rose Gaspar faça a leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação 2969. Refere-se a vazamento de água existente na rua Capitão José Neves Bicudo, na Vila Denise. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2972 refere-se ao estacionamento para caminhões existente na Rua Santa Helena, número 13, no bairro São João. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2982 refere-se aos valores arrecadados pelo sistema Pela ordem, vereadora, por gentileza, eu gostaria de pedir para a nobre vereadora Rose Gaspar que lesse esse pedido de informação na íntegra. Qual? É esse que a senhora está lendo agora, sobre os valores. Que eu vou ler? Do Valmir? Ah, não, então eu confundi, porque o meu também se refere a valores. Então tá bom. Pedido de informação 2982 refere-se aos valores arrecadados pelo sistema de estacionamento rotativo da área azul e os correspondentes valores repassados à municipalidade no primeiro semestre de 2013. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Senhor presidente, pela ordem, só queria mais uma vez justificar o voto, dizendo que é um pedido que nós conversamos com a bancada de sustentação, nós vamos aprovar, porque insistentemente veicula na mídia aí que a gente não aprova alguns pedidos, mas nesse caso a gente tem plena consciência que é importante ter os valores, é uma coisa que não tem problema nenhum, é muito transparente isso. Então sou favorável. Senhor presidente, inclusive eu vi alguns dados aqui que o vereador Maurício Raca passou para mim, em relação aos valores que o Hernani acabou de citar. Realmente é verdade. Eu acho que nós merecemos pedir informação a respeito dessa diferença, sendo que a mesma empresa de lá é a daqui. Então é uma questão de nós termos esse esclarecimento para saber por que essa diferença de valores. Só justificando o voto, senhor presidente, inclusive eu não tinha até conhecimento do pedido de informação do novo vereador Valmir, mas eu estive em São José dos Campos e fotografei o parquímetro
e eu vi os valores aqui, é um valor extraordinário. Simplesmente a mesma empresa que opera em São José dos Campos e opera em Jacareí, aqui em Jacareí é 50% mais caro do que São José dos Campos. Lá existe o tempo mínimo, que é de 15 minutos. Aqui não tem. Aqui é 30 minutos. 1 hora aqui custa... Não, em São José custa R$ 1,20 1 hora. Em São José é R$ 1,20. Em Jacareí é R$ 1,80. Então são 50% mais caro em São José dos Campos em relação a Jacareí. Por quê? Não é? Meu voto é favorável ao pedido de informação. Senhor presidente, só pela ordem, eu gostaria também de comentar aqui e parabenizar o nobre vereador Valmir pela iniciativa, né, e também deixar aqui, quem sabe no futuro a gente também fazer um pedido de informação, quanto que é separado os valores da arrecadação dos idosos e dos deficientes físicos, né, nas vagas de idosos e deficientes físicos. E o meu voto é favorável. Senhor presidente, também quero justificar meu voto. Nós vamos aprovar, como já foi dito pelo vereador Hernani, mas as pessoas têm mania de fazer comparações. O que é um contrato? Eu tenho 2 casas exatamente iguais, eu sou dono de uma, o vereador Maurício é dono de outra. Se ele quiser cobrar um aluguel mais barato e eu mais caro, qual é o problema? Depende de como eu faço o contrato. Eu acho que tem um contrato vigente, todo mundo sabe que lá foi feito depois, então a gente tem que respeitar o que está no contrato, gente. Não adianta não adianta fazer comparação com outras cidades e querer que seja exatamente igual aqui. Quando nós fizermos a renovação do contrato, será um momento oportuno para que nós possamos colocar nossas opiniões e fazer um contrato de acordo. Mas não adianta querer mudar um contrato vigente. Quebra de contrato, vocês sabem que não pode. Então, ficar falando isso aí, gente, para mim é querer iludir a população, tá certo? Mas a gente é favorável ao pedido de informação. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2983 refere-se aos valores correspondentes a autuações de trânsito lavradas manualmente pelos equipamentos eletrônicos no primeiro semestre de 2013. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado, sem voto contrário. Pedido de informação 2998 refere-se à obra da Guarita, localizada na Avenida Major Acácio Ferreira, 854, na Secretaria de Saúde, Centro. Autor, vereador Maurício Raca. É esse vereador que o senhor quer que leia? A respeito da obra da Guarita, localizada na Avenida Major Acácio Ferreira, número 854, na Secretaria de Saúde, Jardim Paraíba, requeremos: 1. Qual foi o valor gasto para a construção da guarita supramencionada? 2. A referida obra foi licitada ou foi utilizada mão de obra da própria Prefeitura? Autor, vereador Maurício Raca. Senhor presidente, justificando o voto mais uma vez, esse é um clássico exemplo de que às vezes as redações são mal formuladas, né? E aqui eu tenho que fazer um comentário a respeito da redação do contrato do Executivo, que colocou reforma da Guarita e outros. Então, não foi só a reforma da Guarita. Nós tivemos outros objetos dentro desse contrato e o vereador vai poder constatar que o valor é compatível com toda a obra executada. Mas, mesmo assim, seremos favoráveis porque não temos nada a esconder. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Próximo pedido de informação, 2999, refere-se ao impacto financeiro em caso de concessão de desconto de 50% nas contas de água de aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo. Autor, vereador Fernando da Ótica. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por 7 votos contrários. 8 votos contrários. Pedido de informação 3000. Refere-se a um monumento à Bíblia. Autor, Fernando da Ótica. Pela ordem, senhor presidente.
O pedido de informação, ele é um pedido muito claro aqui, e eu tenho acompanhado, Fernando, a situação lá dessa praça, e é claro que vai ser aprovado esse pedido, porque realmente tem que se dar, né, uma posição, porque é uma situação que foi tirada e tem que ser colocada novamente, mas nós queremos deixar aqui bem claro que nós estamos acompanhando e estaremos aí para esclarecer. Pela ordem, senhor presidente, justificando o voto, eu quero dar os parabéns ao vereador Rogério Timóteo, porque mesmo antes de ser eleito aqui nessa casa, já teve tinha uma proximidade muito grande com aquela região, e a gente sabe que ele tem acompanhado isso de perto. Então, parabéns, vereador, e o meu voto também é favorável. Senhor presidente, só pela ordem, foi falado dessa praça. Qual que é dessa praça? Desculpa, vereador, qual que é a praça? A praça em frente à Assembleia de Deus, onde foi arrancado a Bíblia. Ah, ok, obrigado, vereador. Obrigado. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Não há mais pedido de informação, senhor presidente. Não havendo mais pedido de informações, solicito então que sejam lidos os votos de pesar registrados pelos vereadores nessa semana. Voto de pesar pelo falecimento de Orlando Moreira, autor, vereador Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Maria Soares de Oliveira, autor, vereador Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Raimundo Cardoso de Jesus, autor, vereador Edgar Sasaki.